E aí, torcedor? Saudações rubro-negras! Vem com a gente, pois estamos de volta com mais um vídeo recheado de notícias do nosso Mengão. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para fortalecer a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. No Flamengo, uma pessoa influente do clube anunciou a recente contratação. Gabigol deixou uma mensagem direcionada ao Flamengo. Estas e outras atualizações você encontra aqui. Agradecemos pela sua presença e apoio. Vamos às novidades do Flamengo. Falando do Mengão, olha isso. Nos 26 jogos desta temporada, o Flamengo permitiu gols em 35% das partidas, o que significa que em mais da metade dos confrontos, a defesa permaneceu sólida, refletindo um bom equilíbrio entre ataque e defesa. No jogo contra o Botafogo da Paraíba, Joshua, em um momento de brilho, entrou no segundo tempo, já no final da partida. Este foi o primeiro jogo em que ele foi convocado. A decisão de escalar Felipe Luiz foi acertada, pois ele foi inserido em campo no momento certo. A torcida estava ao lado do Flamengo, com 35 mil torcedores apoiando fervorosamente no Castelão. Joshua entrou e garantiu a vitória, ao passo que outros jogadores mais experientes encontraram dificuldades. Michael desperdiçou uma oportunidade clara, mas Joshua não cometeu o mesmo erro. Juninho teve uma boa cabeçada após um excelente cruzamento, mas o goleiro fez uma defesa incrível. Juninho também teve outra chance, mas foi fundamental na jogada que resultou no gol de Joshua, que aproveitou o rebote. Contudo, muitos erros ocorreram, especialmente em passes e finalizações. Às vezes, o problema não é apenas errar uma finalização, mas sim a falta de finalização, o que é ainda mais preocupante. É importante ressaltar a atuação de João Vitor, de 18 anos, que entrou em um momento decisivo. Esses jovens precisam ter a chance de jogar para ganhar experiência, especialmente considerando as lesões que o Flamengo enfrenta. É essencial contar com jogadores prontos para lidar com situações complicadas. Entretanto, é evidente que os jovens precisam de mais vivência em campo. E João Vitor se destacou como um dos melhores jogadores da partida. Ele realizou 2 interceptações, venceu 4 duelos, executou 2 cortes, teve 2 finalizações e acertou 95% dos passes. Além disso, se destacou nas transições de jogo, tanto para o lado direito quanto para o esquerdo. É importante mencionar que atuou ao lado de Danilo na defesa, que foi essencial, proporcionando orientações e caminhos para o jovem, contribuindo assim para o seu desempenho. João é um jogador talentoso e fez parte da seleção Sub-20, participando da pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos. Em breve, teremos viagens para Minas, Argentina, São Paulo e, posteriormente, o Mundial de Clubes, onde estaremos presentes para cobrir tudo para a torcida rubro-negra. Michael é uma pessoa admirável, com uma história de vida notável, superando diversas dificuldades. Ele passou pela base e enfrentou situações desafiadoras, incluindo problemas mentais. O suporte de pessoas importantes foi crucial em sua jornada. Contudo, é necessário criticar seu desempenho. Para seu desenvolvimento, é fundamental que ele treine finalizações, pois por vezes parece hesitar ao chutar, temendo errar. Ele tenta driblar, mas acaba perdendo oportunidades claras. O Flamengo teve a chance de abrir o placar e não conseguiu. E isso não pode se repetir. É essencial ajustar essa questão, aprimorar finalizações, melhorar a tomada de decisão e os passes na zona de ataque. Isso precisa ser trabalhado, pois de outra forma as dificuldades aumentam. Seria benéfico ter um treinamento com alguém que pudesse ensinar finalizações e cobranças de faltas, uma vez que isso é vital. A defesa do Flamengo tem se mostrado robusta, pelo menos neste momento. É preciso treinar adequadamente, pois, caso contrário, as dificuldades se apresentarão. O ícone mencionado oferece aulas de finalizações e cobranças de falta, sendo uma oportunidade a ser aproveitada, considerando que os desafios são grandes. A defesa do Flamengo está realmente sólida, já que não sofreu gols nos últimos 6 jogos. O time ainda receberá reforços e a situação de Jorginho deve ser analisada. O Flamengo procura um novo zagueiro, mas na minha opinião, essa adição não é necessária.
A performance de João Vitor evidencia que há potencial. Na base, esse novo zagueiro precisa, na medida do possível, ganhar mais experiência. O elenco será fortalecido para o Mundial de Clubes, além das competições como a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Embora a Copa do Brasil não pareça uma prioridade inicialmente, conforme se avança, especialmente nas oitavas, quartas e finais, torna-se uma meta significativa. Em minha perspectiva, as decisões foram acertadas, mantendo os titulares apenas no segundo tempo, visto que é vital garantir descanso a esses jogadores, já que teremos 2 jogos consecutivos. Precisamos deles em plena forma para a partida contra o Cruzeiro, que será realizada às 6h30 da tarde no próximo domingo, no Mineirão. Estarei partindo para Belo Horizonte já no sábado pela manhã e também teremos um jogo fora. Portanto, é necessário ter cautela, não há outra opção. O torcedor deve entender isso. O time que entrou em campo era mais do que suficiente para vencer o adversário. E de fato venceu, mas poderia ter ampliado a vantagem se não fosse a falta de eficácia nas finalizações. O treinador deu uma entrevista coletiva bastante direta, começando a análise do time adversário. Uma situação favorável que não foi aproveitada devido à falta de eficácia nas finalizações. O atleta participou de uma entrevista coletiva bastante aberta e agora vamos abordar os principais pontos discutidos. Ele iniciou destacando que a análise que fez do Botafogo da Paraíba o levou a prever um jogo complicado, especialmente por conta das condições do campo, embora reconhecesse claramente a superioridade técnica do time. Mesmo com um elenco bem preparado e qualificado, ele percebeu que haveria dificuldades em transpor a defesa dessa equipe. O time buscou jogar pelos flancos, movimentando a bola tanto para a esquerda quanto para a direita, tentando fazer o jogo fluir. As condições do gramado não ajudavam. Tive a chance de pisar nesse campo e compartilhei algumas imagens para aqueles que ainda não me seguem. O gramado estava alto e apresentava algumas irregularidades. Isso não serve como justificativa para os gols perdidos, mas realmente é um gramado muito diferente do que encontramos no Maracanã, que em outras ocasiões também exibiu um aspecto lamentável. Em algumas situações, há uma troca de jogos no Maracanã para permitir a recuperação do campo. O atleta também comentou sobre seu parceiro de equipe e foi bem claro em suas observações. Ele destacou que esse jogador realmente está enfrentando dificuldades no momento da finalização, na fase final do jogo. Apesar de se esforçar ao máximo, pressionando e explorando os espaços, nesse momento decisivo ele tem falhado um pouco. No entanto, é o jogador que mais permanece nos treinos após as atividades, focando nas finalizações. O que precisa ser ajustado é recuperar um pouco do brilho. Para mim e para a equipe, ele é um jogador extremamente valioso. A orientação é que continue praticando finalizações. Se está treinando 50, que faça 60. Se está fazendo 60, que passe para 70. Se está fazendo 70, que chegue a 80. É preciso ter paciência, mas ele tem deixado a desejar em alguns aspectos. Os torcedores já estão perdendo a paciência. Faço o possível para ter um pouco mais de calma. Também sou torcedor, mas tento manter a compostura, ciente da responsabilidade que carrego. É necessário ter paciência, mas a situação tem sido insatisfatória. Os torcedores estão perdendo a paciência. Eu ainda busco manter um pouco mais de calma. Sou torcedor, mas por ter uma influência aqui, tento ser mais paciente. No entanto, mesmo sendo um jogo decisivo, isso não afetou significativamente a classificação. Agora, na Libertadores, fora de casa, o próximo confronto no mata-mata é um momento crucial, especialmente em uma partida decisiva como a que se aproxima. O atleta teve uma chance clara e não pode desperdiçar um gol dessa natureza. A equipe precisa ser mais eficiente. O clube cria muitas oportunidades, mas converte pouco. Esse é o grande desafio que enfrenta. Além disso, o atleta fez críticas à logística da equipe, comentou sobre a festa que ocorreu, mas expressou descontentamento com a falta de organização, mencionando que a equipe chegou tarde e demorou quase 1 hora para chegar ao hotel. Enfatizou que é necessário melhorar essa situação, pois não podemos permitir que isso aconteça. A saída do ônibus e o desembarque também foram mal organizados. É preciso um aprimoramento nesse aspecto. Tenho uma informação a compartilhar e, em seguida, darei minha opinião.
O que sei é que o único voo disponível era o das 10 horas e 25 minutos da noite, mas até esse voo atrasou. A equipe deveria ter deixado o Rio de Janeiro nesse horário, mas acabou saindo quase às 11 horas da noite. Estivemos acompanhando a situação. O atraso ocorreu por motivos de força maior, pois o avião não havia chegado ao aeroporto do Rio de Janeiro a tempo. Sem a aeronave, não há como realizar o voo. Não sei se houve algum problema de manutenção ou outra questão, mas o atraso foi confirmado. O avião pousou, os jogadores embarcaram e seguiram viagem. Portanto, além do atraso, havia o fato de que esse era o único voo disponível para fretamento. Sem a presença de um avião, não é possível chegar até aqui, certo? Não tenho certeza se houve algum tipo de contrariedade, como manutenção e outras questões. O que posso afirmar é que houve um atraso. A aeronave pousou, os atletas embarcaram e seguiram rumo a São Luís. Existe a situação do atraso e o fato de que esse era o único voo disponível para o trajeto. A informação que recebi de uma fonte é que realmente é muito tarde para os jogadores chegarem, seja para passear ou para descansar. Já é tarde, mas algumas circunstâncias podem escapar do controle. Não estou aqui para criticar a logística do time. Compreendo os desafios da organização e da torcida, pois era papel das autoridades garantir a segurança do ônibus. A queixa foi de que o ônibus demorou a sair do aeroporto. Contudo, era evidente a quantidade de torcedores na rua expressando seu amor pelo clube. Aproximadamente 50 mil pessoas estavam por ali. Não estou exagerando. Entre 25 e 50 mil torcedores se concentraram nas proximidades do aeroporto e já havia pessoas no hotel. Quando os jogadores chegaram, encontraram uma verdadeira multidão e foi necessária uma grande presença policial para gerenciar a situação. Acredito que isso também não é algo fácil de controlar. É uma situação incomum. Não é sempre que o time enfrenta um cenário dessa magnitude. É claro que já esteve em várias localidades, mas foi realmente algo extraordinário. Que os torcedores possam repetir esse apoio em mais ocasiões e que as autoridades competentes, assim como a logística do time, consigam lidar com isso de maneira mais eficaz, pois somos uma grande nação. Essa questão escapa ao controle. De fato, é uma circunstância atípica que não ocorre sempre, compreende? Estou apenas tentando suavizar a situação, mas reconheço que há espaço para melhorias. Um dos atletas fez elogios a um jovem que jogou ao seu lado nas categorias de base e conquistou a Copa contra um rival em um estádio lotado. Ele comentou que é como se tivéssemos adquirido um jogador, e é importante lembrar que a multa para liberá-lo do clube é bastante significativa. Ele relembrou sua jornada nas categorias de base, especialmente no Sub-17, onde conquistou a Copa jogando ao lado desse jovem. Ele afirmou: é como se tivéssemos adquirido um jogador. Merece destaque que a multa para liberar esse atleta do clube é de 400 milhões de reais. Esse montante já é considerável, pois todos reconhecem que ele é uma grande promessa das categorias de base. Recentemente, ocorreu uma discussão intensa entre ele e um colega, mas a saída do jogador não ocorreu por isso, e sim devido ao desempenho insatisfatório nos treinos, conforme relatado pela comissão técnica e pela diretoria. Esse jovem também tem muito a contribuir para o clube, sendo fundamental que ele reflita sobre sua situação para fazer um retorno. Ambos os jovens têm potencial para somar muito ao elenco e ao time. O diretor de futebol da equipe fez comentários sobre a possibilidade de negociação de um jogador em uma entrevista. Ele mencionou que caso esse jogador se junte ao time, isso acontecerá após o término da temporada europeia e espera que ocorra a tempo do Mundial. Recebi notícias de que a negociação está avançando, mas ainda existe incerteza em relação ao Mundial, um pensamento compartilhado internamente. Se conseguirmos a contratação antes do prazo, será ótimo. Mas, se não for possível, o clube continuará com seu elenco e terá o jogador disponível para o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil e outras competições. É evidente que a chegada de um jogador importante tem sua relevância, mas não deve ser o único aspecto a ser analisado. Recentemente, um time venceu outro na Copa do Brasil em um jogo realizado em seu estádio. Um atleta conhecido comentou sobre o reencontro com seu ex-clube, demonstrando carinho.
Todos sabem do amor que tenho pelo Flamengo. Nunca esconderei isso. É a equipe que está no meu coração. Espero que seja um bom encontro e que o Cruzeiro saia vitorioso. Ele se mostrou otimista, afirmando que seu clube triunfará, mas que o outro está preparado para brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro, especialmente considerando a disputa com outro rival. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para fortalecer a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Agora vamos falar do Gabigol. Domingo agora, no Mineirão, vai rolar um jogão que promete parar o Brasil. Cruzeiro x Flamengo. Só que o foco aqui não é só na tabela ou na liderança do campeonato. É sobre um reencontro histórico que vai acontecer dentro de campo. Sim, meus amigos. Gabigol vai reencontrar o Flamengo pela primeira vez desde a sua saída. Para quem acompanha futebol de verdade, sabe que isso não é um simples jogador enfrentando um ex-clube. Não! Isso aqui é Gabi contra o clube que mudou a história dele e que ele ajudou a mudar também. E vamos combinar? O cara é ídolo eterno da nação. Desde que chegou em 2019, Gabigol virou sinônimo de título, de gol decisivo, de provocação, de raça, de final épica. Foram 2 Libertadores, 2 brasileiros, uma penca de gols, memes, caretas, resenhas e aquele jeitão marrento que só ele tem. Se tem uma camisa que caiu como uma luva nele, foi a do Mengão, mas como tudo no futebol, essa relação chegou ao fim. Um fim que, diga-se de passagem, não foi exatamente como ele queria. Gabriel queria renovar, queria ficar, mas a diretoria anterior do Flamengo não demonstrou o mesmo interesse. A conversa não andou, o contrato não foi estendido e o resultado disso a gente já sabe. Gabigol saiu e foi parar justamente no Cruzeiro, adversário direto do rubro-negro nesse Brasileirão pegado. E agora, meu parceiro, o destino aprontou. Cruzeiro e Flamengo se enfrentam neste domingo, no Mineirão lotado, e tudo indica que Gabigol pode estar em campo. Ainda não está 100% confirmado se ele vai começar jogando, mas a verdade é que o camisa 99 vem ganhando cada vez mais minutos com a camisa celeste e pode sim ser escalado contra o clube que o projetou para o topo do futebol sul-americano. E o que ele disse sobre isso? Depois da vitória do Cruzeiro em cima do Vila Nova por 2-0, o Gabi quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre esse reencontro tão aguardado. Olha só o que ele falou. Vai ser um reencontro muito maneiro. Todos sabem do meu carinho, do meu amor pelo Flamengo, e isso eu nunca vou esconder. É um time que tá no meu coração, então eu espero que seja um encontro legal e que o Cruzeiro vença, né? É o tipo de declaração que mostra que, apesar da saída, o vínculo emocional continua muito forte. Ele não tenta esconder o amor pelo Flamengo, mas ao mesmo tempo já veste a camisa do Cruzeiro com seriedade. E isso é o futebol, né? Emoção, profissionalismo, história e coração tudo junto. Agora, do lado do Mengão tem notícia boa também. Pedro tá de volta! O camisa 9 foi poupado contra o Botafogo da Paraíba e já tá 100% fisicamente. A expectativa é que ele volte ao time titular no domingo, pronto para balançar as redes no Mineirão e quem sabe garantir mais 3 pontos para o Flamengo. Aliás, o momento do Flamengo é ótimo. Desde que Felipe Luiz assumiu o comando técnico, o time vem jogando um futebol bonito, envolvente, objetivo. A torcida tá empolgada, o desempenho tá sólido e o elenco parece estar muito bem entrosado. O líder da competição entra em campo com moral, confiança e fome de vitória. Mas vai ser fácil? Claro que não. O Cruzeiro vai jogar em casa, com o estádio lotado, motivado, e com o Gabigol querendo mostrar serviço justamente contra o time que não fez força para mantê-lo. Esse reencontro carrega um peso emocional dos dois lados. Torcida, jogadores, comissão técnica, todo mundo vai sentir. Vai ter aplauso? Vai ter vaia? Vai ter gol? Vai ter dancinha? A gente não sabe. Ainda, mas uma coisa é certa, vai ser especial. E eu te pergunto aí do outro lado, você acha que o Gabigol merece ser aplaudido pela torcida do Flamengo? Ou a camisa agora é outra e não tem espaço para emoção? E será que o Pedro vai deixar sua marca de novo? Será que o Mengão vai manter a liderança mesmo jogando fora de casa? Comenta aí.
Deixa o like se curtiu esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente vive o futebol de verdade, com emoção, opinião e, claro, respeito pela história dos protagonistas. Domingo promete: Gabi X Flamengo, Cruzeiro X, Mengão! O coração vai bater mais forte e a bola vai rolar. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima! Então é isso. Essas foram as notícias do nosso Mengão. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para fortalecer a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Um forte abraço e saudações rubro-negras.